Olá, boa noite. Estamos aqui com mais um programa para o canal Acervo de Memórias. Hoje nós vamos ter a nossa entrevistada, a Rosemary Cristina. Ela que é de Francisco Beltrão, mora em Francisco Beltrão, no Paraná, tem 43 anos, é a mãe da Heloísa, que faz aniversário amanhã, 12 aninhos, casada com o Cleverson. Embora eles sejam bem atuantes na igreja, eles são da igreja Betel de Francisco Beltrão, né, bastante atuantes com louvor, com células que são cultos em casa, eles também têm um trabalho que tem o foco em educação financeira com princípio bíblico. Então hoje a gente vai bater um papo com a Mary, né, mais conhecida como Mary, e ela vai explicar pra gente esse trabalho que é tão diferente que eles têm. Eles vão estar falando aqui ela vai estar falando aqui conosco hoje e trazendo aí uma palavra do Senhor. Eu vou aqui chamar a minha entrevistada. Mary. Oi, Mary. Oi, tudo bem, Tudo Lizzy? bem, e você, Mary? Eu não tô conseguindo te ver direito. Eu vou ajustar aqui. Ai, Ai, ótimo. Ótimo, tudo bem, minha querida? tudo bem com você? Tudo ótimo, graças a Deus. Eu tô aqui no carro hoje, a gente tem eu tô aqui nos Estados Unidos, como eu te expliquei antes, e a gente está indo na casa de uma irmã da igreja, que a gente vai ter lá um momento de comunhão, mas como a gente não pode deixar, né, de levar a palavra do Senhor, eu tô aqui, né, pra gente poder Que bater joia, esse papo. Eu já que te joia, Lizzy. apresentei, boa noite. Boa noite a todos. É um prazer para mim, Lizzy, participar com vocês e poder falar mais um pouco sobre as coisas de Deus, sobre o que Ele tem feito nas nossas vidas. É muito bom. E É muito vocês me bom ouvem poder falar. bem? Dá para te ouvir bem. Tá dando para ouvir bem. E o pessoal que está assistindo, se puder dar aqui um feedback, caso não esteja bom, pessoal, eles escrevem aqui pra gente. Ah, ok. Então, Avisem aí. tá bom então. Mary, como eu já te apresentei, primeiro eu queria também que você fizesse assim um resumo um pouco sobre você, de onde você vem, né? Já falei do trabalho que vocês têm na igreja, mas a gente vai deixar para falar mais dele um pouquinho no final, porque antes eu queria saber um pouco mais sobre você, como você foi morar em Francisco Beltrão. Eu sei que você não é daí, você e a sua família. Legal, legal, Lizzy. Realmente, eu não sou de Francisco Beltrão, não sou natural daqui. Eu sou do noroeste do Uhum, Paraná, de Cianorte. sim. E vocês dizem aí, tá tudo ok? Tá sim. Ah, é porque travou aqui. Ótimo. Então, eu sou de Cianorte, noroeste do Paraná. Só que eu casei com o Clevers, que era aqui de Beltrão. Uhum. E, então, ele me trouxe para cá há 17 anos, que eu moro em Uau. Beltrão. Já faz um tempo. E assim, muitas coisas, inclusive do que nós vamos conversar hoje, aconteceu aqui em Beltrão. Mas a Amém. minha terrinha natal é Cianorte, então eu amo aquela cidade também, muitas coisas também Deus fez na minha vida lá. E Uhum. eu vim para cá, então, quando eu casei. Foi exatamente um dia após o casamento que eu vim para Beltrão, morar em Beltrão, e daí para frente não voltei mais, estou aqui. Enquanto E Deus quiser, estamos aqui. ai, glória a Deus. E você foi morar em Beltrão e vocês já tinham algum trabalho na igreja? Como que foi esse seu envolvimento, o envolvimento seu e do seu marido com esse trabalho com a igreja? Desde criança, eu faço parte da igreja, então, assim, eu sou bem atuante na igreja. Aqui, quando eu cheguei, eu fiquei um tempo, período de adaptação, né? Mas já comecei a me envolver também na igreja, então, nós trabalhamos com células, nós temos o Ministério de Louvor também, eu faço parte, e nós temos, como você, eu peguei aí o finalzinho você falando, o trabalho com educação financeira. Por princípios Uhum. bíblicos, nós vamos falar depois. Mas sempre foi Bacana. assim, minha vida sempre foi muito envolvida com os trabalhos da igreja. Sempre gostei muito. Aqui também não foi diferente, não tem sido diferente. É o que nós amamos fazer e foi interessante, porque Deus uniu os nossos propósitos, né? Amém. Tanto o meu esposo quanto eu, nós temos atuado justamente em áreas
específicas nós dois. Então, Uhum. tanto com casais, famílias, sempre foi esse o nosso propósito, discipulado, e nós trabalhamos bastante nessa área na igreja, e gostamos, amamos muito isso também. Ai, que bacana. E como começou esse trabalho com educação financeira? Ah, legal. Então, educação financeira é muito interessante, porque eu, inclusive, não falei, né? Você pediu para me apresentar, eu não falei, mas eu sou corretora de seguros. Minha especialidade é planejamento de proteção financeira. Uhum. Então, eu já trabalho nessa área, já trabalho há algum tempo também, já trabalhei na área financeira. Uhum. E o meu esposo é assessor de investimentos. Então, ele Sim. também, profissionalmente, ele atua na área financeira. E Uhum. assim, só que eu costumo dizer que ele tem essa parte mais de números, que ele gosta muito disso, Sim. e Uhum. eu gosto de ensinar, eu gosto de aplicar isso tudo que nós temos aprendido com os princípios bíblicos. Aplicar os Certo. princípios bíblicos na nossa profissão e ter essa vida integrada, que é o que nós sempre falamos, a vida integrada. Não é o trabalho uma coisa, a vida cristã ou o Outra. ministério outra, não. Nós buscamos sempre essa vida integrada. Então, levado a fazer isso, a integrar o nosso trabalho, a trazer aquilo que nós aprendemos, que temos aprendido também. Hoje nós somos habilitados pela Universidade da Família, a UDF, então Uhum. nós damos cursos na área financeira, que é os cursos Crown, Educação Financeira por Princípios Bíblicos, e é muito Uhum. gostoso trabalhar isso, porque nós temos visto Deus transformar a vida de pessoas Uhum. exatamente por aplicar os princípios bíblicos, que é tão simples, né? Então, essa é conhecer e aplicar e obedecer. Não tem segredo, mas realmente tem sido, tem sido muito gratificante para nós trabalhar, Uhum. unificar, né, a nossa vida profissional Sim. com o ministério da igreja. Tem sido muito Glória a Deus. gratificante. E você conseguiria explicar um pouco para a gente o que seria essa parte de educação financeira com princípios bíblicos? Ah, Elise, tem tanta coisa. Para você ter ideia, o curso ele dura em torno de 3 meses. O curso que nós Tá, temos hoje presencial. Nós tá. temos um outro projeto, que é um projeto que está, eu brinco que ele está na incubadora. Nós já demos um pontapé inicial no passado, mas ele ainda está na incubadora. Acredito que esse ano sai, que é um curso online, Online. tá? Ai, De que educação ótimo. financeira por princípios. Mas hoje nós atuamos com os cursos presenciais da Universidade da Família. E Tá. assim, quando eu digo que não tem segredo, é porque realmente não tem segredo. Nós pegamos, por exemplo, os princípios bíblicos, honestidade. Depois, quem quiser dar uma olhadinha ali no meu Instagram, eu fiz uma série de vídeos falando de princípios bíblicos aplicados às finanças. Eu fiz Sim. 5 vídeos, coisas simples, falando sobre honestidade. Então, nós aprendemos a aplicar honestidade, a mordomia, conselho, claro, tem a parte prática, né? Aí entra o meu marido Sim. também, né? Todo o processo somos nós dois. Mas entra a parte prática de planilhas, de organização financeira, de conselhos nessa área. Então, o curso ele é muito dinâmico, é Uhum. muito intenso e é muito gostoso de fazer. São 3 meses de curso, esse presencial, que é o específico Crown, tá? Mas a Universidade da Família, Tá. ela trabalha com cursos de educação financeira desde as crianças. Tem curso para criança, para Ah, adolescente. Então, nós conseguimos fazer todo esse processo de educação desde o início. Ainda não temos na igreja dessa forma, mas nós já temos o planejamento para iniciar esse ano. A uhum. educação por princípio bíblico, a educação financeira por princípio bíblico desde as criancinhas. E é Puxa, que mais fácil, né, bacana. Lizzy? Porque daí chega na Sim, nossa porque idade, já sabe, né? já sabe. É porque assim, educação financeira, na verdade, a gente deveria aprender na escola, né? Exato. Deveria ser desde sempre. E quando a gente chega na vida adulta, né? Quando os boletos começam a chegar no nosso nome, a responsabilidade, muitas vezes a gente não sabe como lidar com a situação, né? Porque ninguém é Exato. ensinado, aí a gente aprende na prática e muitas vezes, né, quebra um pouco a cabeça ali, mas é muito bom, né,
ter essa educação e começar desde pequeno é muito bom. Sim, é E muito se as pessoas se interessante. interessarem, como que elas podem fazer para conhecer mais? Entra no seu Instagram, né? Ou quando tiver o curso online, porque assim é um assunto muito interessante, né? Sim, como eu falei, então, assim, por enquanto nós temos o presencial e nós temos uma aula iniciando agora em março. Então, quem Tá, é daqui da cidade ou da região, nós temos uma turma que agora inicia em março. tá. Mas, como eu falei, nós temos esse projeto que nós precisamos já Sim, colocar ele à disposição, porque nós temos muitas pessoas interessadas. E a nossa ideia é realmente isso, é trazer para as pessoas essa libertação na área financeira, Liz, porque nós temos visto pessoas que Deus, que aplicando os princípios bíblicos, elas destravam toda a vida delas. É muito interessante imagino. como é libertador e é incrível você ver isso. Para nós é gratificante ver essa transformação. Então, por isso a ideia de trazer, até pelo momento que nós vivemos, né? Hoje tudo é muito prático pelo online, né? Então a ideia é É, trazer para o online, mas não o curso específico da Universidade da Família. É um projeto tá. nosso que eu já vou adiantar para vocês. É Elo o nome, tá? Ela, educação por princípio, educação financeira por princípios, foi algo que Deus plantou no nosso coração. Uma outra hora também Amém. eu posso falar, mas aí então é um projeto nosso que nós estamos estruturando para fazer. Mas aí nas mídias, no Instagram, nós vamos passar todas essas informações. Eu creio que em breve já teremos aí. Ai, que bacana. Então, para quem se interessou pelo assunto, segue a Mary aqui no Instagram, né? E quando tiver informações, né, sobre o curso, você seguindo ela, logo você será informado. E, nossa, para mim também vai ser um grande prazer, porque é um assunto que realmente, né, mexe bastante com a gente, é com o nosso dia a dia, né? Com Que certeza. maravilha! E além desse trabalho, o que mais você, o seu marido, os trabalhos que vocês fazem na igreja, como que tem sido para vocês? Como que vocês levam o Senhor para as pessoas? É com jovens? É com pessoas mais velhas? Como que é, Mary? O nosso trabalho hoje, Liz, é com casais. Ah, Inicialmente as células, né? As células é com casais. Mas ou a educação financeira independente, solteiros, casados. Mas o nosso objetivo até então tem sido trabalhar com casais. uhum, Porque nós vemos como que é o processo de se trabalhar, por exemplo, numa célula, os dois vêm para a célula, os dois são ministrados, os dois aprendem juntos, existe uhum. esse compartilhamento. Então, pode ter pessoas que não preferem, né, estar junto com o cônjuge, mas Deus trouxe as pessoas para estarem conosco, as pessoas que realmente preferem ter esse discipulado junto, o esposo, a esposa, enfim. Então, é um trabalho de casais. Hoje, a nossa célula, o nosso trabalho aqui é com casais e educação financeira não, independente. Claro que nós sempre orientamos, Lise, o curso de educação financeira, se puder todo mundo da família fazer, melhor ainda. Melhor ainda, sim. Mas assim, se pelo menos o casal conseguir fazer juntos o curso, é muito bom. Eles vão aprender juntos, vão aplicar juntos, vão crescer juntos, vão passar para os filhos. Uhum. E nós temos esse entendimento de que trabalhar junto vai mais longe, né? E Ah, com até certeza. nós temos esse hábito também de trabalhar. Inclusive, nós trabalhamos junto no dia a dia, eu e meu marido, no Sim, mesmo escritório. E a nossa vida é intensa junto de milagres, inclusive, né? Que nós vamos falar também hoje um pouco sobre isso. sim, isso. Nós temos aí também muitos. Eu brinco que a nossa história dá um filme, inclusive nós temos esse projeto aí de um documentário, algo assim, porque realmente Deus já fez, tem feito maravilhas na nossa vida. Ai, glória a Deus, então vamos começar, Mary. A gente tem ainda aqui um tempinho, então vamos Isso aí. entrar, porque eu ia realmente falar, né, que você viveu muitos milagres de Deus, especificamente na área da saúde, mas conta pra gente, então, esses milagres que não só você, mas também você e seu marido viveram, mas conta pra gente, então, primeiro, sobre você, da sua infância, né, e aí você vem trazendo para os dias de hoje. Vamos falar, então, de milagres agora. Vamos lá. Glória a Deus, eu amo falar de milagres. Amém. Liz, então assim, minha vida desde que eu nasci foi um milagre. Tem detalhes assim que para um outro momento
eu posso descrever, mas eu já nasci por um milagre, já não era para eu ter nascido. Sim. Mas Deus tinha um propósito em tudo isso, então eu nasci e já com 5 anos de idade eu tive sarampo, mas foi. Eu tenho 43 anos, Liz, Uhum, então imagina, eu tinha 5 anos, eu fui atacada por sarampo e eu fui para o hospital muito mal, a ponto de morrer. uhum. E Deus ali já fez um milagre na minha vida. Então, meus pais orando, a igreja orando, todo mundo em oração, Deus já me tirou do hospital de um diagnóstico negativo, que não Sim. era nada bom, já com 5 anos de idade. Uhum, Com 7 anos, e eu vou dar uma resumida boa aqui, até para a gente não extrapolar o tempo. sim. Mas já com 7 anos de idade, eu fui acometida de uma outra doença, que é conhecida como púrpura, e eu lembro que na época o médico falou para minha mãe, eu tinha 7 anos, o médico falou para minha mãe, olha, leva correndo para o hospital, eu tinha ido até a clínica, leva correndo ela para o hospital porque a situação dela é delicada. Então ele fez os exames e eu estava urinando sangue, ele disse que era púrpura, e ele falou para minha mãe, olha, as últimas estatísticas que nós temos, quem teve essa doença morreu. Meu Deus. Então, se você tem fé, exerça a Exercite tua a sua fé. fé, enfim, né? Exercita a tua fé, porque eu não tenho muito o que falar sobre a sua filha. Se ela sobreviver, ela vai ficar uns 60 dias no hospital, 30, 60 dias. E, enfim, nós precisamos ver se ela vai evoluir com o tratamento no hospital. Mas eu fiquei no quarto, eu não fui para UTI, nada. E foi maravilhoso, porque e daí foi muito interessante, porque minha mãe foi orar. E na época eles tinham reunião de oração na casa de uma pessoa da igreja, de uma irmã da Uhum. igreja. E a mãe saiu do hospital e foi para essa reunião de oração orar. E ela disse que ali Deus usou uma pessoa, um pastor, inclusive, para falar com ela, entregar uma palavra de Deus, dizendo assim: sua filha não vai morrer, porque eu tenho um Aleluia. propósito na vida dela. E a Glória a mãe Deus. tranquilizou o coração. E foi interessante, porque assim, para quem ia ficar até no mínimo 60 dias no hospital, Liz, eu saí com 7 dias. Em 5 Nossa. dias eu já estava plaquetas voltaram ao normal, meu organismo voltou ao normal, os médicos se surpreenderam. Eu lembro que eu era muito novinha, mas eu lembro dos médicos falando que realmente foi um milagre. E médico também usa esse Milagre. termo de milagre, né? Eu já ouvi muitos médicos Glória a Deus. falando isso. E a ciência reconhecer que é um milagre não tem, né? Então, isso com 7 anos de idade, É Deus já verdade. me tirou exatamente porque era o propósito dele. E todo esse tempo, então, eu tive a Aleluia. minha infância, minha adolescência, ali em Cianorte, depois eu casei, então vim para Beltrão. E depois de 5 anos de casados, nós engravidamos e eu tive uma gravidez muito tranquila. Eu brinco que eu só tinha o enjoo, que eu não, eu não conseguia comer muito, mas foi a única coisa. Não tive, graças a Deus, tive uma Graças a Deus. gestação muito tranquila. Mas no dia 21 de janeiro, agora está fazendo 12 anos, 21 de janeiro Uhum. de 2010, Liz, eu comecei a passar mal. Eu estava de 35 semanas. Eu Uhum. comecei a Finalzinho passar. da gravidez. Exato. A previsão era que eu tivesse no início do mês de março. E Ah, nós sim. estávamos, então, no final do mês de janeiro, né? Eu estava ali com 35 semanas. Eu comecei a passar muito mal, tinha muitas dores. E como o meu médico, ele estava viajando, eu consultei com um médico que era parceiro dele, que eles trabalhavam juntos, fiz todos os exames, fiquei internado, inclusive, todos os Uhum. exames tradicionais que se faz uma gestante, ele fez e disse, Mary, você não tem nada. Essas dores provavelmente são dores tradicionais de gestante. Vou te dar um remedinho, você volta para casa, não fica aqui no hospital, vai para casa. Então, eu fiquei internada em uma semana, eu fiquei internada 3 dias, 3 vezes. Eu fui uma vez, passei mal, voltei uma segunda vez, passei mal, voltei uma terceira vez. Nesse período, meu médico chegou de viagem e eu liguei para ele e disse: Olha, eu passei mal esses dias, eu estava muito inchada. Eu passei mal esses dias, eu queria que você me visse, porque não sei o que está acontecendo. Eu tenho muitas Uhum. dores, mas até então minhas dores eram abdominais, eram dores na barriga. Sim.
E ele pediu para me ver, eu cheguei lá, ele já estranhou. Ele disse, Mary, você está muito inchada, mas vamos fazer os exames. Então, fiz todos os exames de novo. Ele disse, olha, realmente, você não tem nada. Você está bem, a Heloísa está bem, o líquido gestacional, todos os exames tradicionais, Uhum. você está bem. Vamos fazer o seguinte, eu vou receitar um remédio, é um remédio que nós damos em últimos casos para dor, porque eu já tinha passado dor a semana inteira. Vai para casa, descansa. Se você passa mal, você volta aqui, eu vou internar você para a gente entender o que está acontecendo. Isso, Lizzie, já era dia 27 de janeiro. Então, nós estamos há Ah, exatamente 12 anos. Hoje é dia aham. 27. Então, 27, é. 27 de janeiro, exato. Eu fui para casa, tomei o remédio. E da noite do dia 27 para o dia 28, eu passei muito mal. Foi o pior dia de todos. Eram A dores. sensação era que a Heloísa ia nascer. Então, eu sentia aquela pressão na barriga. Uhum. Porém, apareceu uma dor diferente, apareceu uma dor no ombro. E essa dor, para nós, pode parecer algo normal, mas foi um sinal para o médico de que alguma coisa não estava Não normal, está. estava fora do normal. Eu já fui para o médico 5 horas da manhã, pedi para o meu marido me levar, ligou para o médico, já fui direto para o plantão. Ele pediu exames de emergência, exames rápidos. Quando os exames voltaram, então ele identificou que realmente eu não estava bem. Minhas plaquetas baixaram para 80 mil. De um dia Uhum. para o outro, as minhas plaquetas caíram. Se elas Uhum. baixassem um pouco mais, Lizzie, assim, eu sei que para Deus nada é impossível, mas humanamente falando, se as minhas plaquetas baixassem um pouco mais, não teria nem o que fazer. Uhum. Nem a cesárea, até a cesárea Era era risco. arriscada. Exato. Então, ele já me avisou. Eu estava muito mal, muito fraca, a minha sensação Uhum. realmente era de morte, se eu não tinha forças, eu fui enfraquecendo. E ele chegou então e me avisou. Ele disse: Mary, nós vamos precisar suspender a gestação, vamos precisar tirar a Heloísa, porque você está com uma complicaçãozinha. Ele ainda falou assim: nós reservamos um leito Mas de não, UTI. não especificou o que era. Não, ele não falou o que era, talvez para não me assustar. E acho que, Uhum. e eu acredito também que nem ele sabia que era tão grave, porque no momento que ele abriu para tirar a Heloísa foi que realmente eles tiveram a visão de tudo que estava acontecendo. Então ele falou, Uhum. Mary, nós vamos reservar um leito de UTI por precaução, vamos te dar uma anestesia geral por precaução. E ele sabia que eu queria parto natural, então ele foi muito cuidadoso. Ele disse, olha, nós não vamos conseguir fazer o parto, vamos ter que fazer uma cesárea. Mas fique tranquila, porque nós estamos tomando todos os cuidados. Já suspendemos a tua alimentação, todos os preparos para uma cesárea. Mas eu estava fraca. Eu lembro que eu falei para ele, Lise, faça o que tiver que fazer, mas me arranque essa que eu não aguentava. Eu sentia, eu me sentia desfalecida a cada pouco. E minha mãe, que não mora aqui, ela disse que ela me ligava e ela sentia que eu não conseguia mais falar no passar do tempo, que eu fiquei, então, o dia todo no hospital. No final da tarde, então, ele veio para nós, irmos para o centro cirúrgico. Mas eu gosto sempre de frisar que antes de ir para o centro cirúrgico, meu esposo estava no quarto, ele fez uma oração. E ele orou dizendo, Deus, que sejam as mãos do Senhor usando as mãos desses médicos. Que não sejam eles, mas que sejam o Amém. Senhor cuidando da Mary. E orou e eu fui para o centro cirúrgico. Ali me deram uma anestesia e apaguei. E eu costumo também dizer que daqui para frente o que eu conto, a quinta-feira, dia 28 de janeiro, o que eu conto até segunda-feira, eu sei porque eles me contaram, porque eu fiquei em coma Tá. daqui da quinta-feira até o domingo à noite. Por quê? Porque quando eles me abriram, quando o João Manuel, que é o meu médico querido, ele me abriu, esguichou sangue. Eu uso os termos Meu que eles Deus. usaram para mim. Esguichou sangue Tá. e eles, no momento, eles não conseguiam identificar de onde era, tiraram a minha filha, porém a minha filha já estava sem sinais vitais. Então ela foi reanimada durante quase 30 minutos, Meu Deus. sem sinais vitais, então já foi o nosso milagre, o primeiro Primeiro milagre. milagre.
Quando eles estavam desistindo dela, ela deu sinais, Aleluia. perfurou o pulmão, foi para UTI neonatal com sonda, todo, né? Todos aqueles paramentos, foi para UTI neonatal. E eles então viram que eu estava com o meu fígado rompido. Quando o meu médico chegou na UTI para me contar, Jesus. ele usou esse termo. Ele disse: Mary, o teu fígado fez assim, teu fígado rompeu. Por isso o sangue. E então eles cuidaram ali, Lise, cuidaram da hemorragia do meu fígado quando viram o que aconteceu e conseguiram conter a hemorragia, Uhum, colocaram sonda, porque eu ainda continuei perdendo sangue, e me mandaram sim. para a UTI. E assim, com 1% de chance de vida, segundo eles. Eu não Jesus. tinha De quase. novo, e de novo na área da saúde, né? O que já tinha acontecido lá no seu nascimento, depois com 3 anos, 5 anos, né? Depois aos Sim, 7, e na gestação novamente. exatamente, Liz. Daí, com tudo isso, então, o que eu acho mais lindo de tudo isso foi o testemunho do meu marido. Porque ele conta, e hoje ele não está aqui para contar, ele tem um compromisso, mas ele conta então que ele estava com dois amigos, e quando ele chegou, quando os médicos chegaram para conversar com ele, para contar o que aconteceu, e contaram, e ele disse que o João falou: Cleverson, hoje Deus deu mais uma prova de que ele existe. Aleluia. Era o dia, era o tempo e era o momento. Aí contou o que aconteceu com a Heloísa. Depois o pediatra falou: não se assuste, você vai ver sua filha, ela está cheia de sonda, mas a sua filha já está fora de perigo, a nossa preocupação agora é a Mary. A Heloísa estava fora de perigo momentaneamente, porque para a medicina, Lise, imagine, quase 30 minutos sem sinais vitais, É, era é muito óbvio tempo. pela medicina que ela teria sequelas. Então, assim, eles estabilizaram a Heloísa momentaneamente, isso aí depois eles iam ver o que ia acontecer com a Heloísa, isso no futuro, provavelmente eles sempre diziam que a Heloísa poderia ter sequela. Diziam não, nós ficamos sabendo depois. Aham. Então, eles falaram para o Cleverson: olha, Cleverson, a situação da Mary é muito grave e é HELP síndrome que ela teve. Então, o que aconteceu comigo? Eu tive HELP síndrome com ruptura hepática. E o agravante foi exatamente a ruptura hepática, que é a ruptura do fígado. O que é HELP síndrome, Lizzie? É a placenta. Ela começa a reagir contra os órgãos vitais. Ela começa a reagir como um corpo estranho dentro do organismo. Meu Aí ela Deus. começa a atacar os órgãos vitais para matar. Ela Meu Deus, eu mata. nunca tinha ouvido falar. Exato. E é mais comum do que você imagina. Mas Nossa. ela é difícil de ser diagnosticada, porque ela é muito parecida com a pré-eclâmpsia, porque sobe a pressão arterial, as Sim. plaquetas caem, e é muito rápido também que acontece. É Uhum. fulminante. O termo que eu ouvi muito também foi esse. Jesus, É Jesus. fulminante. Ataca os órgãos vitais, ataca coração, fígado, rim, pulmão, cérebro. Eu conheço pessoas que Jesus. morreram, inclusive porque tiveram HELP síndrome. É triste ter que dizer isso, mas é o que acontece. Então, HELP síndrome, e eles falaram para o Cleverson: pesquise sobre HELP síndrome e depois amanhã nós conversamos novamente. E o Cleverson disse assim: João, tá tudo, minha cabeça tá mil, não tem como eu dizer que É não, minha muita cabeça está mil, informação. mas o meu coração está em paz. Porque a Mary e a Heloísa vão sair daqui muito antes do que vocês imaginam. Porque Aleluia. Deus tem propósitos para nossa casa, para nossa família. E a minha filha, a minha esposa não vão morrer. Vocês podem ter certeza que elas Aleluia. vão sair daqui muito antes do que vocês imaginam. Então, ali, diante da equipe toda, já deu um testemunho de Um fé testemunho. maravilhoso. E eu creio, Lise, que foi nessa hora que Deus me curou. Glória a Porque a Deus. gente sabe que é no exercício da fé que Deus age, Que né? Deus age, é verdade, é verdade. Porque Ele Exato, é poderoso, né? Mas a gente precisa exato, ter fé. exatamente. E assim, para ele independe se tem 1% de chance, se tem 10, se já morreu, né? Ele é Porque Deus que ele é o ressuscita. Deus de milagres, ele não tem limites, né? É. E 1% era, né, humanamente falando, era quase nada, para não Uhum. dizer zero, mas para Deus
Que Isso é, é um feito. e é o que eu acho lindo quando chega nesse limite, porque assim, 1% para o homem é impossível, né? Mas nós servimos o Deus do impossível, né? E Glória a quando Deus. chega nessa parte do impossível, é maravilhoso. Na hora, né? Eu imagino, né? Como que as pessoas ficam que estão envolvidas. Mas quando a gente olha para trás, a gente fala, realmente, eu sirvo o Deus do impossível, e isso aqui é para testemunhar mesmo a Exato. grandiosidade dele, né? O poder dele, né? Então isso é lindo. O bom de ouvir testemunho é isso. É uma história que assusta, mas a gente sabe que no final a gente serve um Deus que nos dá a vitória, né? Exatamente. Isso é maravilhoso, né? E assim, eu também costumo dizer, Elise, que Deus já fez muitas coisas na nossa vida depois desse testemunho. Uhum. Mas, com frequência, Deus tem usado esse nosso testemunho para abençoar outras vidas, para Aleluia. testemunhar, para falar. Então, por isso até esse nosso projeto, esse nosso desejo de registrar isso, porque Uhum. a, a minha vontade era contar todos os dias tudo que Deus faz na nossa vida. Nós Sim, temos lutas, muitas lutas, mas sim. assim, Deus é tão maravilhoso, Deus faz tantas coisas na nossa vida todos os dias, nós podemos ver o cuidado dele, que assim, a minha vontade é como diz aquele cântico, conta as bênçãos, conta quantas Conta são. quantas são É, não recebidas fica da divina contando. mão. Exato, não ficar contando só coisa ruim. Coisa ruim a gente já sabe que tem, sofrimento a gente sabe que nós vamos passar, É, mas vamos contar as bênçãos, vamos contar as maravilhas que Deus fez e que Ele é. faz, né? Para edificar a fé das pessoas. Aleluia. Então, não sei, Lise, qualquer coisa também fala do tempo aí. Não, a gente ainda tem. Agora a gente ainda tem uns 20, 25 minutos, então dá para falar mais. Que testemunho tremendo, né, Mary? Porque aquilo que Deus faz na vida da gente, né? O que serve para a gente naquele momento, serve também para a vida de outros, né? Porque eu acredito que o propósito da nossa vida é poder também edificar a vida de outras pessoas, né? Então, por isso que é importante a gente, né, falar da, dos milagres, né, que o Senhor faz, né? Ele Porque quantas faz. pessoas, ou de repente você nem imagina, alguém que esteja vivendo hoje uma situação de impossível, né, de 1% apenas de chance, né, ouve, Exato. né, e traz a esperança, né, como está escrito, né, trazei à memória aquilo que me traz esperança, né? É É verdade, uma glória a benção. Deus por isso. Glória a Deus. Então, prosseguindo ali, Lise, eu fui transfundida, eu precisei fazer transfusão de sangue, de hemácias, plaquetas, Sim, porque eu perdi muito perdeu sangue muito e eu sangue. estava em coma na UTI, desde quinta-feira à noite, então em coma na UTI. E esse processo foi. Eu lembro que eu tenho o prontuário, eu peguei o prontuário no hospital, e eu lembro que olhando ali no dia 29, eu tive uma leve piora, mas depois o meu estado foi melhorando. Amém. Era isso que os médicos falaram para o Cleverson. As primeiras 72 horas são cruciais. Se nessas primeiras 72 horas a Mary não der sinal de melhora, então nós não temos nem o que te falar. É só esperar, né? E foi muito interessante que, bom, meu marido viveu isso, né? Minha família viveu isso, minha Sim. mãe, meus pais, né? A minha mãe foi até a UTI, a minha mãe orou comigo, segurou. Isso é muito importante. Eu até falo muito isso para os pais, como é importante os pais orarem pelos filhos. A minha mãe orou por mim dentro da UTI e ela disse que ela pegou nos meus pés gelados. Quem conhece UTI sabe como que é a realidade de UTI. Uhum. Ela disse que pegou nos meus pés muito gelados e ela disse: Deus, em nome de Jesus, que o calor do meu útero, onde foi gerada a minha filha, passe agora para o corpo dela. Aleluia. E ela disse que eu chorava conforme eles conversavam comigo. Eu não lembro de nada. Para mim foi um sono Sim. profundo que eu tive. Mas Deus fez muitas coisas enquanto eu dormia. Amém. E o Cleverson firme e forte, orando. Eu também louvo a Deus, Liz, porque muitas pessoas, tanto na minha cidade, quanto em Beltrão, quanto fora do país, em muitos lugares se levantou, Deus levantou um exército de oração, depois eu soube. Aleluia. Tantas pessoas levantando de madrugada para orar, momentos específicos de oração por mim, pessoas na frente do hospital orando. Foi assim, foi um mover de Deus para testemunho, porque
você sabe, né? Você que você não mora aqui, mora em cidade grande, mas você sabe a realidade de cidade pequena, né? Notícia Sim. corre. E o Cleverson dizia que as pessoas ligavam para ele direto, que ele não aguentava mais atender telefone. E aí ele foi um dia no trabalho, as pessoas já estavam, já iam lá conversar com ele. Então, assim, foi algo que ficou muito Evidente? conhecido, evidente. Muitas pessoas sabendo, muitas pessoas orando. Deus Aleluia. levantou esse exército de oração por nós. E quando foi, então, no domingo, o meu quadro foi estabilizando, a hemorragia foi reduzindo, eu fiquei com hematoma no fígado, tiraram a sonda do fígado, eu tinha um catéter, Uhum. eu só tenho as cicatrizes, eu tinha um catéter aqui, Sim. porque foi onde eles conseguiram, eu perdi muito sangue, então acabava ficando difícil de colocar, de fazer o processo, eu esqueci o nome, mas fazer o processo, o acesso, né, no braço, Sim. então eles colocaram um catéter, para passar Pegaram um medicamento, eu fiquei acesso na UTI. direto, né? Mas. Uhum. Isso, exato, um acesso direto. E domingo, então, com o meu estado evoluindo e pelo menos estabilizando, eles começaram a tirar a sedação. E eles contam que eu reagi muito agitada, que eu chorei, que eu queria minha filha, que eu me bati, eu não lembro de nada disso. Então, Uhum. eles me deram uma leve sedação só para eu dormir e acordar na segunda-feira de manhã. E segunda-feira de manhã, Liz, eu acordei achando que era sexta-feira. Então, eu acordei de UTI, não sabia onde eu estava. Bom dia, bom dia. A enfermeira de plantão disse: Você, hoje é segunda-feira? Falei: Não, hoje é Hoje sexta. ainda é sexta. Hoje é segunda-feira, você teve uma complicação. O seu médico já vem te contar, mas você teve uma complicação e você está na UTI. Meu Deus. Eu lembro que eu não quis acreditar. Eu lembro que eu falei: Não, tá tudo errado isso. Tem algum equívoco? Sim, inclusive eu tinha o chá de bebê de uma amiga no sábado. Eu lembro que eu falei assim: não, eu preciso sair daqui, eu tenho o chá de bebê da minha amiga no sábado. E a enfermeira disse: não, Mary, é segunda-feira. Enfim, logo meu médico chegou e foi me contar então o que aconteceu. E foi o que ele falou: ele disse, Mary, agradece a tua corrente de prece. Eu lembro que ele falou muito bem isso. Uhum. Tua corrente de prece é muito grande, porque não era para você estar viva. Meu Deus. E E eu louvo a Deus, assim, Lizzie, porque o meu estado ainda inspirava cuidado, porque a minha pressão Cuidado. arterial ainda era 21, 22. Meu Eu Deus, via, muito né, alto. o monitor da UTI ali apitando. Eu ainda tinha hematoma no fígado. Eu tive derrame pleural, então os meus pulmões também se encheram de água. Uhum. Eu tive água no pulmão, né, nos pulmões. Foram os órgãos afetados. Então, no meu caso, o fígado e os pulmões. Sim. Meu cérebro tranquilo, os outros órgãos vitais, todos os exames eu tenho apontando que não tiveram nenhum ataque, né? Uhum. Como os outros órgãos. E eu já queria sair da UTI na segunda-feira. Uhum. Falou que eu ainda ia precisar ficar na UTI mais um tempo, mas eles não sabiam quanto tempo, porque eu precisava ficar 100% restabelecida para sair da UTI. E eu Sim. comecei a pedir para sair da UTI. Eu tô bem, me tirem daqui, eu tô bem, eu tô com Já se fome, sentindo ótima, né? eu tô muito, exatamente, eu disse, eu tô muito bem. E o intensivista, muito bravo comigo um dia, ele disse, você não tem noção, você chegou morta aqui dentro, você não pode sair daqui. E imagina, eu acordada dentro de uma UTI, com o relógio na minha frente o dia inteiro, olhando para aquele relógio. Então, mas quando deu uma semana de UTI, então o médico falou: olha, sua pressão arterial ainda não estabilizou, mas eu acredito que é um pouco emocional. Você quer sair daqui? Nós vamos colocar você num quarto, mas você precisa ficar em repouso total. Você Uhum. não pode levantar da cama. Só vou tirar você daqui porque você está agitada, você quer sair daqui. Então eu fui para o quarto. Lise, resumindo, meu estágio só melhorou. Minha pressão arterial reduziu. Assim, Glória a Deus. por um milagre, eu fiquei 15 dias no hospital. Fiquei 7 dias na UTI Não. e 7 dias no quarto.
sendo Uhum. muito bem tratada. Louvo a Deus que Deus preparou profissionais maravilhosos para cuidar de mim. A nossa filha também. Eu amamentei a Heloísa durante um Glória a ano Deus. e dois Glória a Deus. meses. Era meu sonho amamentar. E uma das primeiras coisas que eu perguntei para ele, eu vou poder amamentar? Porque eu quero Hum. amamentar. Sim, você vai poder amamentar. Eu amamentei a Heloísa. A nossa filha, Lise, quem conhece sabe, a nossa filha não tem uma sequela. Ela é uma Glória. bênção, inteligente e glória a Deus, assim, não tem. Para a Glória a medicina, Deus. era impossível eu estar Mas viva, a Heloísa sim, estar viva, porque normalmente morre mãe e nenê, ou morre mãe ou morre nenê. Então, sim. realmente, o milagre que Deus fez na nossa vida, mais um dos milagres, né, que Deus fez na Glória a nossa Deus. vida, tem que amor. A minha filha aqui. Ah, o Nossa presente do Heloísa, Senhor. nossa Heloísa amanhã tem aniversário, né, amor? Glória a Deus. Amanhã ela faz 12 anos. E amanhã, né, é o aniversário desse testemunho também, né? Então, Exatamente. assim, nasceu a Heloísa e nasceu também um lindo testemunho para edificar vidas e para glorificar o nome do Senhor, né? Exatamente Que isso. lindo! E como que foi a recuperação da Heloísa nesse tempo também? Porque, assim, na verdade, vocês duas, né, passaram pelo milagre. Exatamente. A Heloísa foi também se recuperando. Era para ela ficar 10 dias na UTI neonatal, até porque, pela medicina, né, ela nasceu antes do tempo. Sim, Ela nasceu prematura. Eu é. nunca considerei a Heloísa prematura, né, mas pela ciência, pela medicina, ela nasceu Sim. prematura. Então, ela ficou também uma semana na UTI neonatal. Eles tiravam, levavam ela até o meu quarto, levavam novamente. Ah, Depois, eles deixaram ela esses outros dias comigo, já no quarto. Ela só foi melhorando. A ai, Heloísa que delícia! não teve problema nenhum, Lizzie, nenhum. No hospital, no médico, eu levava para consultas de rotina, aquela preocupação, aquele cuidado, né? E o médico dizia: Sim. mãe, essa criança está muito bem. Olha a cor Muito bem. dela, linda. Então, ela foi se recuperando também, assim. Nós conversamos com um médico ortopedista, amigo nosso, e ele não tinha falado para nós, né? Claro que todo o cuidado deles, mas Sim. ele já tinha comentado com as pessoas mais próximas que não era para ninguém se surpreender se a Heloísa tivesse sequela. Porque uma criança Uhum. que ficou 30 minutos sem sinais 30 vitais, minutos. É. não tem como não ter sequela. Então, para Deus, Para não Deus, o nada. diagnóstico, né? Eu É. costumo dizer que eu respeito os médicos são uma bênção na nossa vida. Deus deixou também, Deus deu sabedoria para eles, Com certeza. mas a medicina é Mas a última limitada, né, palavra Lise? é do Senhor, né? Exatamente. Exatamente. A Se última ele disse palavra que é do não é no Senhor. tempo, exatamente. E nós estamos aqui hoje para testemunhar, glorificar a Deus. Deus fez tantas coisas na nossa vida depois disso, assim, em todas as áreas, de milagre, de provisão, de bênção, de sobrenatural, assim, Glória a coisas Deus. maravilhosas Deus fez na nossa vida. Mas realmente esse milagre foi um marco, Elise, inclusive para a minha libertação. Porque, como eu falei, tem coisas lá de quando eu nasci que aconteceram e que daí, então, Deus trouxe tudo isso à tona, Uhum. mostrando que realmente o plano do diabo era que eu não nascesse. Sim, Porque eu frustrei os planos dele, na verdade, lá sim, atrás, né? sim. Mas era propósito de Deus que eu nascesse e com Deus ninguém discute, né? Não discute, é verdade. Então, assim, o primeiro plano frustrado foi: você nasceu, né? E depois ele tentou contra a sua vida, né? E não Exato, satisfeito, ainda tentou contra a sua vida e da sua filha. Mas Deus falou: não, ela tem que estar aqui, né? E aqui exatamente. estamos. Glória a Deus. E é lindo, porque nós estamos aqui fazendo a vontade do Senhor, né? Que é aquilo que eu falei, eu acho que lá no começo, do propósito. Porque se a gente não estiver aqui para servir, né? Por que estamos, né? Então, você, com certeza, o trabalho que você tem na vida de pessoas, né? É para glorificar o nome do Senhor e precisava ser você, né? Amém. Pois é, Liz, você sabe que por muito tempo eu fugi até disso. Não fugi do propósito, mas Tá. fugi de falar, de expor, de falar, contar as bênçãos, sim.
mas de detalhes da minha vida, assim, eu nunca fui muito de falar, Uhum. sabe? Mais falar das coisas de Deus, do que Deus faz, assim. Mas Deus tem me trazido a esse tempo de falar realmente, de contar, de dar Glória a Deus. detalhes e para libertar outras vidas. Eu tenho entendido Amém. que é esse o tempo. Tem umas pessoas que vão entender isso, quem não sei se estão vendo, mas provavelmente vão ver. Sim, depois. Pessoas que sempre me incentivaram e disseram, Mary, você precisa falar, você precisa colocar isso para muitas pessoas ouvir. Com certeza. E, e eu penso que tem um tempo para todas as coisas, né? Então, é esse o tempo. E Deus tem falado realmente ao coração de muitas pessoas. Eu glorifico a Ele, Liz, porque nós somos, né? Nós não somos nada, nós somos limitados diante da grandeza de Verdade. Deus. E Ele Verdade. ainda nos usa, né? Eu falo, Deus, o É, Senhor é maravilhoso. Como que o Senhor ainda usa a gente assim, né? Cheio de pecado, que erra, é. que tá aí diariamente, né? Vivendo, buscando É o aperfeiçoamento, mas verdade. errando. E a gente é tão pequenininho, né? Mas assim, a gente se sente pequenininho, a gente realmente não, né? Perto da grandeza de Deus não dá, né? A gente é um grãozinho de mostarda, né? Mas ele precisa da gente, né? Ele nos criou para isso, para a gente poder agir aqui na Terra, né? Nós somos Exato, imagem e semelhança de Deus, então assim, nós somos criação dele, então a gente está aqui para fazer o que ele faz, né? Então, exato. aquilo que a gente pode fazer, que está nas nossas mãos, a gente vai lá e atua. Agora, aquilo que a gente não pode fazer, ele faz através de nós. Né? Então, Exato. cada um no reino, cada um tem o seu chamado. Né? Às vezes, eu falei isso numa outra live que eu fiz na semana passada, que às vezes a gente acha que fazer a vontade, falar do Senhor é só a gente ir para um púlpito, né? É só pregar, é só de repente estar no louvor. Não é só isso, né? Você levar Deus, às vezes numa conversa com alguém, num abraço que você dá em alguém, né? Numa palavra, num copo de água que a gente oferece, você acabou de tomar água, num copo de Exato. água que a gente oferece, a gente está fazendo a obra do Senhor, né? Então é Exato. muito importante a gente estar disponível. É a vida integrada, né, Lizzie? É isso que também é algo que Deus tem falado muito comigo, com meu esposo, nesses últimos tempos. É a vida Uhum. integrada. Não é, no trabalho eu sou uma coisa, no trabalho aqui é negócios, Uhum. né? Mas não, Deus, ele precisa ser Deus em todas as áreas da nossa vida. Tudo. E é essa questão que nós tratamos também na área financeira, Lizzie. Por isso que é tão libertador. Porque muitas Sim. vezes nós deixamos que Deus mexa em todas as áreas da nossa vida, nós abrimos para Ele, mas quando chega na financeira, não. O dinheiro é meu, eu Meu. entrego os 10% que é mandamento, entrego as Uhum. ofertas, mas os 90%, os 80% deixa para mim, que eu sou muito boa Sim. para administrar. Aí a gente aprende que não é assim, que tudo é dele. E se tudo é dele, se eu sou o mordomo, eu preciso prestar conta. Ele me dá 100%, ele deixa eu administrar. Então, como mordomo, eu preciso ser responsável. Eu preciso Sim. administrar os 80%, porque muitas vezes a gente, agora falando de educação financeira de novo, né, Sim. Liz? Muitas vezes a gente acha que porque a gente cumpre os mandamentos, eu entrego o dízimo porque Deus não me abençoa. Eu sou ofertante porque Deus me abençoa, mas eu uso o 80%. Você tem sido Exa- fiel administrando o restante? Ou você gasta assim, olha, você busca a direção de Deus para tomar decisões? Você busca conselho? Ou você não sabe para onde vai o teu dinheiro, que não é teu, né? Tudo é de Sim. Deus? Sim. A gente Puxa, que aprende até interessante. isso. Não é meu dinheiro. Uhum. É um conjunto, né? Nós somos um Exato, conjunto todo, né? exatamente. Ai, glória a Deus, Mary, que lindo. Deixa eu ver aqui quanto tempo nós temos. Então, assim, a gente tem 5 minutinhos. Bem, eu ia pedir para você falar do versículo, né? Você deixou para gente Salmo 139:16, né? Eu não sei se você quer fazer a leitura dele, mas assim, já explica muito bem. Se você puder fazer a leitura dele, mas o seu testemunho já explica, né? Exato. É bem isso, Elise. Eu vou ler então bem rapidinho aqui, assim, Tá. antes mesmo de o meu corpo tomar forma humana, o Senhor já havia planejado todos os dias da minha vida. Cada um deles estava registrado no seu livro antes de qualquer um deles existir.
Eu Aleluia. gosto do capítulo inteiro, mas esse Uhum. versículo é maravilhoso. Então, como você disse, é o nosso testemunho, o meu testemunho, da minha família, da minha casa, ele já, esse versículo já explica tudo, né? Porque, e assim, se puder, até deixando uma mensagem, né, Lise, para quem Deixa, por está favor. nos assistindo, quem vai nos assistir, é, você não foi um erro. Eu não sou um Amém. erro, você não foi um erro. Eu não nasci por acaso. E também eu gosto muito de pensar, Lise, que Deus não me criou e depois ele disse assim: eu vou criar a Mary, eu vou criar a Lise, depois eu vejo o que eu vou fazer com elas. Não, Uhum. Deus não é, Deus é planejado. Então ele Amém. pensou tudo. Quando eu estava no ventre da minha mãe, quando você estava no Amém. ventre da minha mãe, ele já planejou, da tua mãe, ele já planejou tudo. Então ele não errou. É Nós não verdade. somos um erro, nós não somos Deus não errou e nós não somos fruto do destino. Não. Deus tem um propósito. Quando Deus cria alguém, ele já cria para um determinado propósito. Glória a Deus. Então, talvez as pessoas que estão nos ouvindo, talvez pensem, mas eu não sei para que eu nasci. Qual que é o meu propósito de vida? Busque isso em Deus. Não busque nas coisas, não busque no mundo. Busque em Deus, se aproxime de Deus. Ore, busque intimidade com Ele. Ele vai revelar para você esse propósito se você não sabe ainda. Porque todos nós temos um propósito. E detalhe, eu tenho um propósito, você tem um propósito, Lise. Sim. Eu não Sim. posso querer viver o teu propósito, né? Sim. Deus Sim. A criou gente não cada um pode de olhar, nós. Eu né? já... Exatamente. Olhar Olhar a o outro e vida do querer outro e viver. falar, ele faz e eu não. Não, Ou cada então um ele tem o faz para seu, né? fazer. Exatamente. Não, nós não temos que nos comparar um com o outro. Porque na live da semana passada eu falei sobre isso. Deus não tem filhos preferidos. Deus fez esse milagre na minha vida e talvez algumas pessoas não provaram de um milagre como esse. Como eu sei, eu tenho pessoas próximas de mim que inclusive morreram de HELP síndrome. Eu tenho uma amiga, já falei também, falo isso, que eu fiquei muito sentida porque ela morreu de HELP síndrome. Como que eu vou entender os planos de Deus? Eu não sei, mas Deus não Sim. tem filho preferido. Deus tem propósitos. E o importante é nós sabermos isso, que Ele é soberano, Ele não erra, nunca. Ele não Aleluia. erra. Então, nós temos que ter essa Aleluia. certeza de que Deus nos criou para um propósito específico. Não foi assim. Amém. Eu vou criar e vou ver o que vai dar. Amém. Que você Então, para a viva, né? Que gente, está nos assistindo, viva esse propósito. glória a Deus. Então, assim, para a gente finalizar, você já está dando a mensagem, então só agora deixa um recado para todos que estão assistindo, que vão te assistir, com tudo que nós falamos aqui. Qual a mensagem, assim, né, frisar, qual a mensagem que você quer deixar? Viva o propósito de Deus para a tua vida. E Amém. lembre sempre, Deus não tem filhos preferidos. Busque a Ele, se achegue a Ele, ore, fale com Ele, se aproxime dele. Que aí sim, você vai viver o que Ele tem para você. E sem dúvida vai viver, Liz. Porque Deus não fala nas entrelinhas. Deus é muito direto. É Sim, nós que muitas vezes não paramos para ouvir, não buscamos dele, é né? Nós verdade, queremos é verdade, adivinhar as coisas. Não, Deus é específico. Ele verdade. fala. Então, busque em Deus o propósito para a tua vida, se você ainda não sabe. Se você sabe e está deixando de viver, viva. Porque esse propósito é para a tua vida, não é para minha, nem para nossa, né, Aleluia, Lise? aleluia, que lindo, Mary. Que Glória lindo, a que Deus. edificante. Glória a Deus pela tua vida, pela vida da tua filha, da tua família, né? E assim, a gente louva a Deus porque a gente vê como ele cuida de nós, né? É Em verdade. todos os momentos, né? E como a gente pode testemunhar com a nossa vida o poder do Senhor. É maravilhoso. Então, muito obrigada, Mary, por você contar um pouquinho aqui Imagina, Lise. da sua história para gente. Eu vou só falar aqui os nomes de algumas pessoas que estiveram aqui conosco, que foi a Cati 7A, o Mister Guiz, Fê Penso, a Márcia Eli Davi, Fabiana Braga, Pri Cardoso 86, Marques Marlu, Daniela Lima, Elvis Matias, Sacaria Queiroz, Ana Paula Rosseto, Felipe Elvas, Francérgio Ferreira, Gabriele Elvas, Evani Alves, advogado Henrique, Mari Zulian, Cozinha do Amor,
Dai Carneiro, Maria Antônia Melchiori, Isa Reis, Cleverson, que eu acho que é o seu marido, de Moraes, Eva da Mata, F. Almeida, Beth Mazeto, Tati Canzian, Selma Fernandes, bastante gente, hein, Mary? Glória a Deus, que bênção. Munar Acessórios, Léo Clécio, Assunta Ficagna, a Célia entrou pelo perfil da Assunta, glória a Deus, a Fabioline, Marioline, JL Guisso, Daiane Bonato, Daiane Peluso, Charles, Sheila Evangelista, Cecília Verena e EVT Isabel. Bastante gente. Glória a Deus. Muito obrigada. Então, pessoal, obrigada por nos acompanhar aqui. Eu estou aqui no perfil da Célia Elvas no Instagram, vai ficar gravado aqui e também lá no YouTube, no canal Acervo de Memórias. Entra lá no YouTube, se inscreve lá no canal, ativa o sininho, que toda semana tem um testemunho para edificar a sua vida e louvar o nome do Senhor. Mary, muito obrigada. Deus abençoe. Que prazer, Lizzy. Eu que agradeço. É sempre um prazer. É tão bom sempre falar das coisas de Deus. Verdade. E foi um prazer conversar com você também. Um grande prazer. Um beijo. Beijo. Deus abençoe. Tchau, tchau. Amém.